Olá, seja muito bem-vindo à nossa leitura. Nós estamos lendo o livro de Atos e vamos descobrir como os apóstolos têm levado a mensagem do Evangelho. Bora lá? Começar orando então. A Ti, Senhor, rendemos graças porque o Senhor é bom. Nós te amamos. Só o Senhor é digno de ser louvado. O Senhor é digno de ser exaltado. Maravilhoso é o Senhor. Tu és incrível, Pai. O Senhor cuida de nós nos pequenos detalhes. A sua mão sobre nós, ela é suave, mesmo quando pecamos, mesmo quando nos desviamos do caminho. O Senhor é aquele bom pastor que vem, cuida da sua ovelha e coloca de volta no caminho. Nós te louvamos, Senhor, pela sua misericórdia, pois ela é maravilhosa e se renova todas as manhãs sobre as nossas vidas. Assim como o Davi, Pai, que preferiu ser julgado por ti do que pelos homens, porque sabia que a sua misericórdia, o seu castigo é suave, porque o Senhor é um Deus bom, um Deus amoroso. Que aqueles que se arrependem e voltam para o caminho, o Senhor guarda, o Senhor cuida, o Senhor transforma, o Senhor transborda, o Senhor restaura, o Senhor restitui. Nós somos gratos por este amor, por esta misericórdia, por essa graça derramada sobre nós, Senhor. Nós te louvamos e te exaltamos por tudo isso. Vem nesta manhã, Espírito Santo, derramar do teu poder sobre as nossas vidas. Derrama o dom de sabedoria, de conhecimento, de profecia e de discernimento de espíritos, para que possamos ter compreensão de tudo que o Senhor deseja para nós, para este tempo. Nos capacita, derrama do seu poder, derrama dos teus dons. Vem, Senhor, sobre nós, nos enche com o teu Espírito, domina sobre o nosso espírito, para a honra e glória do teu santo nome. Nos ajuda, Espírito Santo, a compreender a tua palavra, a compreender o que passou naquela época com os discípulos, a compreender o que Lucas queria dizer para nós, né, através deste livro, para que não fique apenas, para que isso tudo não fique apenas numa leitura, mas que seja uma transformação das nossas vidas e que isso encha o nosso espírito para que possamos viver conforme a tua palavra nos ensina, Espírito Santo, a buscá-lo verdadeiramente, assim como os discípulos fizeram, a buscar ansiosamente, assim como os discípulos fizeram, para que o seu poder, os seus dons sejam derramados sobre as nossas vidas, para que possamos levar a tua palavra com ousadia, assim como eles fizeram, sem medo de perder a sua própria vida, mas na certeza de que a vida eterna estava em tuas mãos. Ah, Jesus, muito obrigado. Obrigado porque na cruz levaste os nossos pecados, mas principalmente obrigado porque ressuscitou e vivo está. E isso nos dá a esperança de vida eterna contigo. Obrigado, Jesus, porque vive para sempre e a nossa vida é baseada nisso. Obrigado, Jesus, porque temos a certeza de que o Senhor vai voltar para nos buscar e para vivermos o seu reinado, para vivermos debaixo do teu amor, da tua graça, do teu jugo. Nos capacita, Pai, todos os dias. Nos enche da vontade de estudar, de ter discernimento, sabedoria, para que possamos ser livres na tua palavra, para que possamos ser um servo fiel do Senhor, para que deixamos a servidão do pecado e passamos a ser servos teus, filho, Pai. Nos ensina, Senhor, todos os dias a ter sede da tua palavra, a desejar intimidade contigo, a conhecê-lo, Jesus, verdadeiramente. Chega de evangelho superficial, chega de um conhecimento superficial. Não queremos ser seu colega, Senhor, queremos ser seu amigo, queremos ser seu irmão, seus irmãos, Pai. Louvado seja teu nome. Seja, Senhor,
com a nossa nação, com seus governantes, com o seu povo. Desperta a tua igreja para o que está por vir. Capacite-nos, Senhor. Dai-nos visão do futuro. Dai-nos sabedoria para lidar com o que está por vir, para a glória do teu santo nome. Dai-nos força, Senhor, e poder do teu Espírito. Seja, Senhor, com os governantes do Brasil, mas acima dos nossos desejos, Pai, que a tua vontade seja cumprida. E não nos deixe de fora do que está por vir, Pai. Capacite-nos, Senhor, nos mostre, nos coloque em posição, Deus, para a glória do teu santo nome. Seja também ali com Jerusalém, Pai. Traga paz para aquele povo. Traga paz para Israel, Senhor. Que aquele povo tão perseguido, escolhido pelo Senhor, possam ter o coração quebrantado novamente, entregue ao Messias, como muitos já têm se entregue. Continua a derramar do teu Espírito naquele lugar, para que eles possam ver Jesus como o Messias, e que tudo isso, Senhor, seja para a glória do teu nome, para que o seu nome seja louvado hoje e sempre. Vem, Jesus. Vem tomar posse daquilo que conquistaste com a cruz e com a ressurreição. Nós, os teus filhos, nós, os teus irmãos, te aguardamos, para que possamos juntos reinar nesta terra, para a glória do teu santo nome, para o louvor do teu santo nome, para que o Senhor seja exaltado, use as nossas vidas, para que possamos nesta terra ser exemplos de uma vida com Cristo, para que as pessoas olhem para os nossos olhos e vejam a luz do teu Espírito através deles, e que as pessoas olhem para nós e desejem uma vida como a nossa, Pai. Não nos deixe, Senhor, cair em pecado e envergonhar o seu evangelho, Deus, mas sim que a gente possa viver uma vida segundo a tua palavra, obedecendo ao Senhor, vivendo os teus propósitos, vivendo conforme a tua vontade. Nos ensina, Pai, a ser misericordioso assim como o Senhor é. Nos ensina a perdoar aqueles que nos ofendem, que nos perseguem, que falam mal muitas vezes de nós, Pai. Aqueles que nas nossas costas ficam dando risada. Nos ensina, Pai, a ter misericórdia e a entender que é o máximo que eles têm para dar. E com amor, tratá-los, com misericórdia, tratá-los, para que o teu reino cresça, para que o Senhor seja glorificado, para que o Senhor seja exaltado através das nossas vidas. Eu sei, Pai, que se o Senhor não quisesse, nós não seríamos nem necessários. Mas o Senhor deseja e colocou-nos como missionários dessa missão, Pai. O Senhor nos colocou junto para cumprir tudo isso. Então nos capacita, Pai, nos ensina, nos mostra o que fazer e enche os nossos corações cada vez mais, Pai, desse desejo de propagar o seu evangelho, de ensinar, de mostrar, de evangelizar, de pastorear, de ser mestre, apóstolo, profeta. Derrama os teus dons, Pai, sobre a tua comunidade. E que tudo isso seja para a glória do teu santo nome, porque teu é o reino, Pai. Tu é a glória para todos sempre. Amém. Então a gente vai ler o livro de Atos, continuando, né? O que a gente aprendeu logo depois de Mateus. A gente tem ali no final de Mateus a ressurreição de Cristo e Cristo chegando aos apóstolos, né? Chegando aos seus discípulos e os ensinando. E ele passa esse período com os discípulos, os ensinando. A gente vai ver isso agora no começo. E é bem interessante algumas coisas. Que o livro de Atos foi escrito por Lucas, né? Então, são 2 livros dentro da Bíblia que foram escritos por Lucas. E Lucas não era um discípulo de Jesus, né? Então, o livro de Atos aqui, existe uma ideia de que ele foi escrito ali no meados de 60 anos depois de Cristo até 80 anos depois de Cristo. Então, tá nesse vago ali. Existem essas discussões mais ou menos onde foi escrito.
Mas o mais interessante é que o livro de Atos ele foi escrito com um propósito. Ele foi escrito para Teófilo, assim como o livro de Lucas também foi escrito para Teófilo. E aí eu estava procurando aqui para a gente ter uma ideia, dar um contexto do que está acontecendo. Quem era Teófilo? Mais ou menos na base aqui, alguns teólogos acreditam que ele era o sexto bispo da igreja de Antioquia, depois dos apóstolos. Então ele é um cara mais para frente. E aí Lucas está escrevendo para ele essas duas cartas, esses dois livros, né? Essas duas histórias é literalmente contada para Teófilo poder contar, né? E assim a gente tem essa história aqui na Bíblia. Peguei aqui um resuminho para a gente ter uma ideia. Eu achei bem interessante, que fala que no capítulo, a gente vai começar, né? Então, aqui no capítulo 1 de Atos, Jesus, ele ressuscita, aparece para os seus discípulos durante 40 dias. Então, a gente tem ali Jesus durante 40 dias à mesa com os discípulos, os ensinando tudo de novo. Isso que é interessante, cara, porque Jesus passou 3 anos com os caras não entenderam. Jesus precisou agora ressurreto, com seu corpo glorificado. Passou mais 40 dias com os discípulos, ensinando eles à mesa. Olha, a cruz foi necessária para a remissão dos pecados, mas o que vocês precisam entender é o reino. O que vocês precisam entender é que a ressurreição trouxe vida eterna. Que agora a graça está sobre vocês. E no final, esperem, porque o Consolador virá. Então a gente tem Jesus durante 40 dias sentado à mesa com os discípulos, comendo com eles, ceando com eles e os ensinando. E dando-lhes instruções sobre o reino de Deus. Ele também os instruía a esperar em Jerusalém pela promessa do Pai, que era o quê? Que é o Espírito Santo. Depois disso, Jesus ascende aos céus na presença dos discípulos. E esse capítulo ele enfatiza a autoridade de Jesus, sua promessa de enviar o Espírito Santo e preparar os discípulos para seu papel na expansão do cristianismo. Então vamos lá. Atos, capítulo 1, versículo 1. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Olha que interessante. Se você pega a sua Bíblia, sem saber quem escreveu, você vai ficar assim, cara, que livro anterior é esse que foi escrito para Teófilo? Então, quando a gente tem uma Bíblia de estudo que a gente entende, ou quando a gente já fez um estudo que Atos foi escrito por Lucas, a gente sabe que o livro anterior foi o Evangelho de Lucas. Então, ele contou tudo a respeito de Jesus, tudo que ele ouviu de Pedro, dos discípulos, porque ele começou a andar com esses caras. Então, ele escreve para Teófilo, ele não pensou que, eu vou escrever o Evangelho de Jesus, não. Eu vou escrever para Teófilo a história que eu ouvi sobre Jesus, cara. Então, quando a gente começa a entender que esses caras nunca pensaram que um dia teria uma Bíblia, com os livros todos juntos, e sim que eles estavam escrevendo cartas e histórias para que esse evangelho fosse propagado. Então ele está, em meu livro anterior, Teófilo, lembra que eu escrevi para você? Eu escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então eu escrevi sobre a vida de Jesus, até o dia em que foi levado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito aos apóstolos que havia escolhido depois de seu sofrimento. Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Cara, olha que interessante. Jesus, cara, que massa. Jesus teve que provar que estava vivo aos seus discípulos. Então, até os próprios discípulos de Jesus duvidavam que ele estava vivo. A gente tem ali o que a gente mais conhece, mais simples, é o próprio Tomé, né? Que, eu só acredito se eu tocar nele, só acredito se eu vê-lo.
Aí Jesus foi, apareceu para ele e falou aqui, ó, toca aqui, tô vivo, sou carne. Jesus, isso é maravilhoso a gente entender que o nosso corpo glorificado, que é o mesmo que Jesus teve, ele também vai ter carne, entende? Eu não acredito que teremos necessidade de comer, de passar fome, como a gente tem hoje, a gente não come, mas teremos prazer em comer, assim como Adão e Eva tinham no jardim. E aí a gente pega ali que Jesus até hoje, ele está com esse corpo de homem glorificado, com as suas chagas, sentado no seu trono à direita de Deus Pai, e ali construindo e preparando e intercedendo e movendo tudo pela gente. E este corpo glorificado, ele é tão maravilhoso que ele não tem mais limites, né? Se a gente pega ali Jesus para o caminho de Emaús, quando Lucas próprio conta, ele tá andando com os caras, a hora que ele parte o pão, ele se teletransporta para outro lugar. Os discípulos trancados dentro de uma casa, Jesus atravessa as paredes e entra lá dentro. Então, não haverá mais limites, né? Aí a gente fica assim, não, porque ele era Deus. Não, concordo. Mas consegue entender que ele já nos mostrou o que o corpo glorificado será capaz de fazer? E quando a gente pega ali Apocalipse e estuda, quando João fala que Jesus, quando ele olhava para o rosto de Jesus, ele fala assim, eu via uma luz, olhos como fogo, e o rosto dele brilhava muito mais do que o sol. Então seremos, e aí ele fala, né, que eu sou luz e vocês serão luz. Então eu acredito que tem esse poder também, sabe, de luz, de brilho, de algo, como Paulo diz em Romanos, é algo maravilhoso, indescritível, que a gente não consegue, não dá para descrever, né? Nós somos apenas uma semente de uma árvore gigante que seremos, que também tá, que Paulo também disse. Continuando, versículo 3. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles, ele deu muitas provas indiscutíveis das que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Cara, que maravilhoso. O próprio Jesus ensinando aos discípulos sobre o reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, dar-lhes o que falei. Então aqui, Jesus já tinha ensinado para eles que o Espírito ia ser derramado sobre eles. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino de Israel? Os discípulos então estavam. É muito interessante essa pergunta porque a gente coloca assim o contexto. O que o judeu está esperando até hoje? Por que o judeu não acredita em Jesus? Porque eles estão esperando o Messias que vem para quê? Para restaurar Israel. Para trazer Israel ao que era na época de Davi, na época de Salomão. Por quê? Porque eles são comedores de história. Se a gente parar para pensar, a gente estava fazendo um estudo ontem muito bom, e a gente estava estudando Juízes, e a gente precisa entender que todo o Antigo Testamento foi escrito como uma história narrada para que os judeus nunca esquecessem da sua história. E muitas vezes a gente esquece. Se eu perguntar para vocês aqui, quem que é seu tataravô, vocês não sabem. Sabe? Quem é o seu bisavô, tem muito aqui que também já não sabem mais. Ou de que país veio. Nasceram aqui, eram indígenas, eram italianos, espanhóis, português. Da onde eles vieram? A gente não sabe. Por quê? Porque a gente não dá valor à nossa história. Aí a gente pega aqui o contexto judaico, eles estavam preocupados aqui, os discípulos estavam preocupados com o quê? Cara, Jerusalém e Israel era escrava de Roma. Eles tinham ali uma liberdade, mas uma liberdade controlada, que Roma que dominava eles.
E aí a gente tem um período aqui, vamos colocar que Lucas está escrevendo isso aqui ali perto dos anos 60, o templo ainda não tinha sido destruído. E ele está contando a história ali que os discípulos, depois de 40 dias que Jesus tinha ressuscitado, e os discípulos estão ali, Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino de Israel? Lembra quando a gente vai lá em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, a pergunta que os 4 discípulos fazem para Jesus no pé da figueira no Monte das Oliveiras e aí, Jesus, quando você vai reinar? Quando essas coisas vão acontecer? Quando será o teu reino? Só que todos eles acreditavam, como neste momento também, que já era agora para eles. Então, esses dias a gente estava falando, na verdade, sobre Arão, e a gente lê muitas vezes a Bíblia, aprenda a não ler dessa forma. A gente já lê a Bíblia sabendo o que aconteceu. Então a gente vê a história de Arão, por exemplo, construindo o bezerro de ouro, sabendo que Moisés está vivo e está descendo com a placa, que vai quebrar a placa e Deus vai castigar. Arão não sabia. Afinal de contas, fazia quase 40 dias que Moisés estava lá em cima. E Moisés não descia. Então a gente costuma julgar Arão pelo que ele fez. Cara, se coloca no lugar. Eles tinham acabado de sair do Egito. Deuses, estátuas para eles eram coisa normal, natural. Deus ainda não tinha ensinado a eles sobre isso. Lembra que o ensinamento estava na mão de Moisés quando Moisés estava descendo do monte? Então a gente precisa ler a Bíblia, lembrar que é a história do povo de Israel, contada para o povo de Israel, para que não se esqueça. A gente tira o aprendizado de tudo isso e precisamos parar de julgá-los e sim compreender. Eles não tinham conhecimento. Ontem eu estava numa EBD, o cara, eu aprendi um negócio muito massa que fala assim, cara, Deus, quando ele escolheu Abraão, ele não chegou em Abraão e mostrou quem ele era. Ele foi aos poucos se mostrando, aos poucos. Jacó, José, 400 anos, Moisés, e ele aos poucos foi se mostrando quem ele era. E um Deus novo, se você colocar no contexto de tudo aquilo ali que estava acontecendo, era um Deus que tinha escolhido apenas um povo, né, descendente de um cara, no meio de povos antigos e de deuses muito antigos. Então, cara, Deus precisava tratá-los. E Deus não chegou assim, aprende aqui. Ele não faz isso com a gente. Nós aprendemos aos poucos. E assim ele fez com o povo. E aí Jesus responde, versículo 7. Eles lhe respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu para sua própria autoridade, pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Então nós temos poder do Espírito Santo e não usamos. E serão minhas testemunhas em Jerusalém. Então serão minhas testemunhas, vou fazer igual um pastor amigo nosso, em Campo Grande, em todo o Mato Grosso do Sul, em todo o Brasil e até os confins da terra. Nós somos essas testemunhas? Deus nos escolheu também. E a gente consegue, pelo menos, pregar para o nosso vizinho? Muitas vezes, não. Versículo 9. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem encobria da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiu diante deles 2 homens, vestidos de branco, que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, cara, isso aqui é maravilhoso. Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Esta é a promessa que precisamos estar firmados. Essa é a promessa com que os discípulos se firmaram. Ele voltará. E olha que massa que a gente não presta atenção nisso também. Não está falando céu, está falando céus. Então isso nos faz lembrar que existem mais de um céu.
No contexto cristão, existem 3 céus, né? Porque Paulo fala que foi ao terceiro céu, uma morada celestial, onde estava o jardim do Éden, onde ele viu ali o trono do Senhor, né? João fala a mesma coisa. E aí a gente tem dentro do contexto judaico, aí é dentro dos livros deles, né? Que já foge da Bíblia. Eles têm vários livros contando histórias e a própria história oral deles, né? O judeu acredita que são 7 céus. E que Deus está no último, né? Assim como a gente acredita que são 3, que Deus também está no terceiro céu, onde ele construiu a sua morada, né? Eu acho muito massa que Deus, sendo Deus, o criador de todas as coisas, lá em Gênesis, quando no princípio ele cria os céus. Então Deus, o criador, soberano, cria os céus e ele entra dentro da criação dele. É muito incrível. Vamos para o 12. A escolha de Matias. Então, eles voltaram para Jerusalém. Provavelmente eles estavam na Galileia, que foi onde Jesus falou para encontrá-los, né? Lembra que Jesus falou para eles se encontrar com ele na Galileia? Então, provavelmente eles estavam lá. Quando os anjos falaram aqui, o Galileus, que vocês estão olhando. Então, os discípulos voltam para Jerusalém. 12. Então, eles voltam para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram aos aposentos onde estavam hospedados. Então, Jesus, quando foi elevado aos céus, estava no Monte das Oliveiras. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André. Pedro, João, Tiago e André, Felipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre. Cara, isso aqui também é muito importante. Eles se reuniam sempre em oração. Então, todos os discípulos, depois que Jesus subiu ao céu, o que eles faziam? Se reuniam em oração com as mulheres. Inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Que loucura isso. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: lembra que Jesus, a gente fica muitas vezes cabeça presa nos 12 discípulos, né? E aí Judas morre, a gente tem 11 discípulos, mas lembra que Jesus tinha 70 discípulos contados nas histórias. Então, a gente tinha ali 70 discípulos, e os 12 eram mais próximos, que andavam com Jesus. A gente tinha ali Pedro, João, Tiago e André, que é os que andavam ali grudados em Jesus, eram os mais amigos. E aí a gente tem João contando que ele era o mais próximo, era o mais chegado que o irmão ali. Então, naquele dia, 12, 15, naquele dia, Pedro levantou entre irmãos um grupo de 120 pessoas. Então, aumentou o número de discípulos depois da morte de Cristo. E disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi. Olha o conhecimento de Pedro a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Então, o que Judas fez já estava previsto nas Escrituras. Isso aqui leva uma discussão muito boa. Ele foi contado como um de nós e teve participação neste ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo, ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que, na língua deles, este campo passou a chamar-se Aceldama, isso é, campo de sangue. Isso está entre parênteses, significa que foi colocado depois da história que Lucas escreveu. E é bem interessante que eu gosto de ver aqui. Isso aqui entra naquela discussão velha. Judas se enforcou, ele se jogou no monte porque ele caiu de cabeça.
Ou o pior ainda, né? Ele foi assassinado. Eu não sei, de verdade. Eu fico com essa terceira parte, que apedrejaram ele e jogaram ele de cabeça no monte, pela ira por ter matado o Messias. Mas a gente não sabe, isso tudo conjectura, e vamos continuar. Gente, se vocês quiserem... Eu tenho um comentário aqui na Dake, ele fala assim, sem dúvida é uma referência aos fariseus que pegaram o dinheiro de Judas e compraram um lote para sua sepultura. Lightfoot afirma que o diabo levantou o corpo de Judas e o lançou no chão após tê-lo estrangulado. Lucas registra que alguma catástrofe sobrenatural aconteceu e ele caiu, arrebentando-se. Forte, né? Aí aquela pergunta assim que ninguém gosta de responder. E Judas, foi salvo ou não? Eu tenho outro questionamento. Mediante essa passagem aqui, falando sobre ser assassinado ou se parte do suicídio, né? Uhum. O que é pior? O assassinato ou o suicídio? Nossa, pergunta difícil, hein? A ideia do assassinato, dele ter sido morto pelos judeus, a gente traz para aquela ideia assim, de que, cara, o judeu não é um povo assim tão bonzinho. Eles não tinham força contra os romanos. Mas lembro que eles estavam prontos para apedrejar qualquer um a qualquer momento. A gente vai ter a história de Filipe depois. É Filipe, se eu não me engano? Que foi apedrejado ali. É Filipe? A gente vai ver aqui em Atos. Mas eles não tinham esse medo. Então, você imagina. Estevão. Lembra que Jesus não tinha só os 12 apóstolos. Então, ele tinha os 70 discípulos. E ele tinha aquelas pessoas que ele curou também. Então, Jesus era conhecido ali naquela região. E aí, se você descobre que Jesus foi traído, entregue e morto porque Judas fez isso. Aí a gente tem na palavra lá, cara, gente, isso tudo é contexto, a gente não sabe, a gente vai saber quando chegar no céu, quando Jesus voltar. Então, a gente tem uma ideia de que ele saiu para morrer. Mas quando Lucas relata que como ele morreu, ele saiu para se enforcar. Eu acho que seria bem difícil o cara subir numa árvore que está na ponta de um penhasco, sabe? E aqui não conta que tinha árvore nem que tinha corda. Fala que ele caiu de cabeça e seu corpo rasgou ao meio. Cara, é uma morte. E tem mais uma coisa aqui, meu Deus do céu. Em Salmo 69, 25 a 28, Judas é descrito como tendo sua habitação desolada e seu nome apagado do livro da vida. Olha isso. Mas na onde está isso? Salmo 69, 25 e 28. Eu vou ver. É porque quando a gente volta lá em Mateus, que a gente estava lendo, até a Neide na época falou sobre isso, que fala que era pior, que a traição dele era pior que ele não tivesse feito, né? Salmos 69, 25 e 26. Fique desolado o seu palácio, e não haja quem habite nas suas tendas, pois perseguem a quem afligiste e conversam sobre a dor daqueles a quem ferisse. Mas eu ainda não estou convencida. Só que ele fala assim que esse trecho é 12 aspectos da maldição a Judas e aqueles que crucificaram o Messias. Eu vejo assim, pode existir duas formas. Ele realmente pode ter sido... Ó, o 28. 69 e 28. Aí isso vai falar que não perde a salvação, aí é demais, né? 69 e 28, de Salmos. Sejam riscados do livro da vida
e não sejam inscritos com os justos. Olha isso. Viu só? Então, aqui, Davi, ele não cria na falácia moderna de que os nomes escritos no livro da vida não podem ser apagados. Tampouco Deus, Moisés ou Jesus Cristo. Fica claro que se trata do livro da vida, visto que é descrito como o livro onde os justos estão escritos. E aí? Cara, a gente vai entrar numa discussão muito grande. Tá bom, vamos embora. Porque aí a gente vai entrar e... No meu entendimento aqui, Éder, no comecinho, quando você falou que vocês acham? Ele foi salvo? Eu acho que ele foi salvo. Se cumpriu o que estava escrito. Mas se o nome dele foi riscado do livro da vida? Então, mas aí depois já foi escrito, isso aí já foi escrito depois. Ele se cumpriu e é do jeito que fala aí que ele morreu, um fala de um jeito, fala de outro. Aí já foi escrito depois, após Jesus. Aí o que acontece? Ele, o jeito da morte dele, eu acho que ele se amarrou mesmo, ele se arrependeu tanto do erro dele, que ele tinha o conhecimento da palavra, seguindo Jesus ali todos esses 3 anos, houve um Sim, Vanderlei. arrependimento muito dele. Aí Mas ele tem o direito de tirar a vida? Não, é o que eu estou falando. A Mas, pergunta aí a é, gente tá o que indo vocês nessa acham? história. Ele foi salvo? Foi. Mas aí você Salvo já porque está em colocando... última hora, houve um arrependimento. Aí você está colocando como se ele tivesse tirado a própria vida. Não, exatamente. mas Como ele foi se enforcar, mas quem fez isso foi o diabo com ele, né? Entende? Então tipo assim, a gente não vai saber. A gente vai ficar aqui o dia inteiro discutindo Tá e não certo. vai entrar num acordo. Por quê? Porque não tem como provar. É só uma opinião da gente, né? Cada Mas um o que tem. acontece? Ele pode ter se arrependido. Entende? Exato. Ele pode realmente ter saído para se matar e no caminho ele ter se arrependido. A gente não sabe. Lembra que Deus é misericordioso? Vamos lá para Juízes. Lembra do Jefeté, perdão. Jefeté, um dos juízes. Jefeté, ele faz uma promessa para Deus que Deus não pediu para ele, de que se ele ganhasse a batalha que ele vai batalhar, a primeira pessoa que saísse da casa dele, ele entregaria como sacrifício ao Senhor. Jefeté ganha a batalha. Quando ele volta para casa, a pessoa que sai é a filha. E aí ele fala para a filha que ele tem que sacrificar porque ele fez essa promessa ao Senhor. A Bíblia não deixa clara qual foi o sacrifício, se ele realmente a queimou, porque fala holocausto, se ele a queimou, realmente a entregou, como os deuses amorreus faziam, pediam, né? Ou se ele simplesmente não a deu em casamento ao ponto de que, porque ela fala sobre isso também, de que ele não tivesse herdeiros, a geração dele morresse nele. Então a gente não sabe, mas a gente entrou num contexto e estava escrito ali, ele poderia ter se arrependido da promessa que ele fez para Deus e Deus não pediu e não ter feito o que ele fez com a filha? Você acha que Deus o castigaria por isso? Então a gente tem aqui Judas cumprindo a palavra, cumprindo o que foi feito. Gente, eu não estou defendendo ele, a gente está defendendo alguns lados. Eu só não gosto da ideia que a gente tem muitas vezes como cristão de ficar mandando os outros para o inferno e o único que faz isso é o próprio Deus. Porque o único que sabe o que passa em nossa mente, em nosso coração, é o próprio Deus. A gente tem ali o ladrão da cruz, que nos últimos segundos dele, ele se arrependeu de tudo que ele fez e foi salvo. Já parou para pensar nisso? Cara, o cara provavelmente, ou ele era assassino, cara, ele não era um cara bonzinho. Ele não era um ladrão de frutas, entende? Ele era um cara que fez coisas terríveis, porque a morte de cruz era só para esse tipo de pessoas. E ali a gente tem o quê? A gente tem um cara que se arrepende no último momento da sua vida e é salvo. Então a gente não sabe o que aconteceu com Judas nesse caminhar dele, depois que ele joga, porque ele se arrepende. Porque ele vai devolver as moedas. Então há dentro dele um arrependimento do que ele fez. Então significa que há dentro dele uma compreensão de o que ele fez foi errado. E aí ele sai para se enforcar. Isso é o que os discípulos falam no Evangelho.
Só que aí quando a gente vem aqui para Atos, vem em Lucas, a gente não vê ele enforcado, pendurado. A gente vê ele jogado no chão. E aí quando você falou, por exemplo, sobre o diabo ter um enforcado, batido a cabeça, isso também é conjectura, porque isso também não está na Bíblia. Isso alguém definiu isso. É o que a gente está fazendo aqui. A gente está tentando definir algo, mas ninguém tem prova. A única prova tem é que o corpo dele foi encontrado, provavelmente com a cabeça aberta, né? E com as vísceras para fora. Então, provavelmente, a queda foi muito grande. O penhasco não era um penhascozinho para rasgar o corpo dele no meio. A gente forma as opiniões de cada um aqui, conforme isso que conforme a escritura que foi falada lá. Ele se cumpriu essa escritura, e daí você está falando aí, ele devolveu o dinheiro, ali houve um arrependimento. Daí ele saiu, ele pode ter se enforcado num penhasco muito grande lá, e alguém passou lá e meteu a faca na corda lá, deixou ele se esborrachar, já estava morto mesmo. Mas aí você não acha que eles iam declarar que tinha uma corda no pescoço dele? Ele se esborrachado lá embaixo. Se eu fosse um detetive, um policial, um detetive daquela época, eu ia analisar esses detalhes. E os detalhes que ele me passa aqui é uma cabeça rasgada e o corpo rasgado no meio. Ele podia falar que tinha marca no pescoço, ou tinha uma coisa. Se a corda arrebentou, vamos colocar assim, ou o galho arrebentou, essa corda estaria no pescoço dele também. Por que ele não fala que tinha uma corda no pescoço? Então, tipo assim, eu sendo um detetive e tentando entender o que aconteceu, eu não consigo ver um enforcamento. Compreende? Não tá os detalhes, né? Não tá os detalhes da morte, né? Não foi nada escrito. Mas se você me contasse essa história sem o relato de que falando que ele saiu para se enforcar, afinal de contas, quem falou para aquele discípulo que estava escrevendo aquele evangelho que ele saiu para se enforcar? Será que ele chegou nos discípulos e falou: ó, me arrependi do que fiz e vou ali me enforcar? Entende? Então, cara, a gente está entrando, como eu disse, a gente vai longe porque não tem como provar nada. Então, cabe a nós só o quê? Entendemos o quê? Sobre o que a Beth fala sobre a perda da salvação. Ela é um processo. Assim como a salvação também é um processo. Você crê em Jesus e é salvo. A sua caminhada para o reino é um processo. Crer em Jesus e ser salvo é só o início. E você pode, no meio desse caminho, errar o caminho. E se você erra o caminho e não volta antes da sua morte, ferrou o barraco. Mas você pode, lá na frente, se arrepender e voltar para o caminho. Deus não é misericordioso? Qual vai ser as consequências? As mesmas de Davi. Davi merecia o reino? Se você parar para pensar, não. Davi era assassino, Davi buscava a guerra, Davi foi mercenário, Davi lutou contra o seu próprio povo quando ele estava fugindo de Saul. Davi foi um estrupador. Davi teve várias mulheres. Cara, Davi matou um cara por causa de uma mulher. Então, cara, se você pegar assim, no nosso cristianismo de hoje, esse cara vai para o inferno. Não é? Para pensar. Se existisse um cara hoje que fizer todas essas coisas, o que você faria? Não, esse cara vai para o inferno, com certeza. Ele não é digno de misericórdia. Nós temos mania de apontar o dedo e julgar. E não cabe a nós. Deus mostra o quê? Que Davi se arrependia de tudo que fez, se arrependeu de tudo que fez, e por isso ele tinha um coração segundo de Deus, segundo o coração de Deus. Então, às vezes, a gente tem que parar de querer mandar todo mundo para o inferno e tentar trazer todo mundo para o reino e tentar mostrar para eles o reino do Senhor e deixar que quem vai fazer a colheita depois é o próprio Senhor. Sabe o que eu acho interessante, Éder? Às vezes a gente pensa em Davi e tudo isso que você falou que é verdade, às vezes a gente tem um sentimento de querer passar o pano por causa das obras de Davi. A gente tem um lapso de memória, né? Mas por causa das obras e tudo mais. E aí você fala, então tá, e qual que foi a obra de Judas? Não foi fácil. Ele veio, ele cumpriu, ele fez cumprir A escrita, né? a escritura. Entende? Né? Porque assim estava, né? Escrito.
que ele seria traído, né? E tinha que ter uma pessoa para fazer essa obra, né? Eu costumo defender Judas dessa forma. Eu não faço muito isso porque tem muita gente que, como eu te disse ontem, nem todo mundo está pronto para comer uma feijoada. Mas para pensar, se Judas não tivesse feito isso, como seria? Se Jesus precisava morrer naquele final de semana. Então, aí é onde eu não queria entrar, mas pensa comigo. Existe livre-arbítrio ou não? Se Judas simplesmente fez o que precisava ser feito e que talvez quem colocou, talvez não, mas eu acredito que quem colocou aquilo no coração dele foi o próprio Deus. É. Por que, Éder? Que absurdo! Ué, não era da vontade de Deus que Jesus se entregasse e morresse na cruz? Vamos lá em Isaías. É só ler Isaías. Tem uma passagem na Isaías que é assustadora, que fala assim que o pai teve prazer em moer o filho. Por quê? Porque através disso houve salvação na terra. Consegue? É pesado, velho. Mas é isso. Então, Judas teve livre-arbítrio ou não? Vamos continuar. Versículo 20. Não, peraí. Lá, voltando lá em Mateus, né? Fala Sim. que ele saiu, Judas ele saiu para devolver as moedas porque ele havia se arrependido, né? E aí, mas o 18 ele diz aqui, ó, mas eu acho que eles não receberam, porque aqui tá, ó, o 18, com a recompensa que ele recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Então, ele até deve ter saído para devolver, né? No sentido de estar arrependido, mas eles não receberam, não. Como é que ele ia comprar esse campo? Eles não aceitaram. Existem duas vertentes aí, né? Uma diz que Judas jogou a moeda em cima deles e como era uma moeda, aquelas moedas tinham preço de sangue. Não era o sangue para os sacerdotes, não era o sangue de Judas, e sim o sangue do Cristo. Então eram como se fossem moedas impuras, sabe? Então eles pegaram aquilo, deram para comprar um campo. E esse campo, se eu não me engano, era até para enterro, era terra para cemitério. Que a gente tem até aqui, ó, campo de sangue, né? Em Atos, no versículo final 19. Mas aí, então, E aqui, não foi os fariseus, foi o próprio Judas que comprou. então, aqui Lucas fala, na verdade, quando a gente tem aqui, está entre parênteses, né? Então é algo que foi colocado depois do que Lucas escreveu. Aqui, ó. Os versículos são um comentário narrativo de Lucas. Repare nos parênteses. Mateus o relata de modo pouco diferente, no qual Judas se enforca e o Sinédrio compra o campo. Ambos os relatos podem ser harmonizados sem presumirmos que a corda quebrou enquanto Judas estava se enforcando e que isso acabou caindo de cabeça. Outras possibilidades é que enforcou-se, significa que Judas cometeu suicídio. Então, quer dizer, quando ele quer dizer que enforcou-se, não significa que ele pôs uma corda, e sim a palavra pode ser que ele foi cometer suicídio. Então pode ser que, não que ele se enforcou, mas que ele se jogou do penhasco. É o que está falando aqui, né? Empalando-se a uma escada. O Sinédrio pode ter comprado o campo em nome de Judas. Ou talvez o tenha adquirido dos herdeiros dele. O campo passou a ser chamado de Aceldama, palavra aramaica para campo de sangue, por causa da forma violenta que Judas morreu, ou porque a compra foi feita com o dinheiro de sangue. Então, Em Mateus 27 ele fala isso, né? Os principais sacerdotes, no 6, os principais sacerdotes, pois, tomaram as moedas de prata e disseram, não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque é um preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram eles o campo do oleiro para servir de cemitério, para os estrangeiros. Por isso tem sido chamado aquele campo até o dia de hoje, campo de sangue. entendeu? Então, é essa discussão, a gente vai longe. Judas é um cara polêmico, a gente não tem essa ideia. Mas eu volto para aquela ideia.
Deuteronômio 29, 29. Nem tudo a gente vai saber. E nem tudo Deus quer que a gente saiba. Mas a gente tem que parar de malhar Judas. A gente tem que parar de julgar ele. Porque quando a gente julga Judas, a gente vai julgar todo mundo. Quando a gente julga que Judas não é digno de arrependimento e não foi digno de perdão pelo que ele fez, a gente está tirando a vontade de Deus sobre a vida dele. E a gente é capaz de julgar qualquer um. Ninguém é digno. Paulo fala depois, todos somos pecadores, todos somos merecedores da ira do Senhor, mas somos salvos por Jesus Cristo. Pô, Judas andou com Jesus, cara. Ele pode ter sido salvo? Pode. Ele pode não ter sido? Pode. Quando a gente vai descobrir? Quando vivemos a eternidade. Eu acredito, isso também é outra coisa que não tem na Bíblia, mas eu acredito que quando no momento que recebemos o nosso corpo glorificado, que vai ser num piscar de olhos, como Paulo disse, tudo virá à nossa mente. Tudo será clarificado. Tudo, desde a criação até aquele momento. Então, todas essas dúvidas, essas coisas que a gente não consegue imaginar, tudo será esclarecido. Nós teremos o que? Uma mente, uma conexão com o Senhor. Então, saberemos todas as coisas que a gente tem curiosidade. Por que não nos cabe saber agora? Porque Deus não quer. Acabou. Precisamos engolir isso? Sim. Tem coisas que a gente vai ficar aqui discutindo 3 dias e não vamos entrar num acordo, porque eu tenho um pensamento, a Elizabeth outro, a Fabiana outro, o Vanderlei, o Diego outro, a Catiane outro. E se a gente colocar aqui 100 pessoas, as 100 pessoas cada um, 10 vão concordar com um, outros 10 com o outro, e sempre vai ter uma briga. Por quê? Porque não é claro. Se não é claro, velho, é igual a gente brincar ali. Não vou entrar nessa discussão, mas vamos colocar. Ser arrebatado antes ou depois? Não é claro. Então há uma briga por isso. Então, o que nos importa no final de tudo? Jesus. A palavra já diz, né, Eder? Já diz, só Deus sabe todas as coisas. Então, aquilo que você falou em Deuteronômio lá, ele não quer que a gente saiba de tudo. Por quê? Para a gente estar sempre buscando Deus, tentando aprender e descobrir aos poucos mesmo. Não pode saber de tudo, porque talvez perderia a graça se a gente soubesse de tudo. Então, só Deus mesmo sabe todas as coisas. Para a gente estar sempre buscando Ele, para aprender e descobrir. Vamos continuar então. Podemos? Versículo 20. Aí Pedro vai falar o que está em Salmos, né? Porque prosseguiu Pedro. Está escrito no livro de Salmos. Fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite. E ainda, que outro ocupe o seu lugar. Então Pedro estava aqui entre os discípulos e ele usou esse exemplo, ele lembrou de Judas e lembrou do exemplo. Lucas está comentando aqui, por exemplo, uma narração do que Pedro estava fazendo ali naquela situação, e Pedro estava fazendo tudo isso para quê? Para colocar um outro discípulo no lugar de Judas, que a gente estava falando aqui, a gente vai falar do Matias, né? Portanto, 21, é necessário que escolha um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor viveu entre nós. Isso aqui é mais um relato de que existiam outros discípulos próximos de Jesus, né? Então vamos escolher outro homem que fez o quê? Que esteve o tempo todo com a gente. Ele não era tão próximo, mas sempre esteve ali ao redor. 22. Desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi levado dentre nós às alturas. Então, é um cara que andou os 3 anos. É preciso que um deles seja conosco testemunha da sua ressurreição. Então, indicaram 2 nomes. José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual desses 2 tens escolhidos para assumir esse ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então, tiraram sorte. Isso aqui é bem interessante entre os judeus.
e a sorte caiu sobre Matias. Assim, ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Esse costume do judeu é muito massa, cara, de tirar a sorte para fazer uma escolha. Onde a gente vê isso? Samuel, quando o povo questiona Samuel falando, eu quero um rei, né? É muito interessante porque Saul, ele foi escolhido por Samuel antes do povo. Deus revelou para Samuel que Saul seria o rei. E quando o povo se juntou, eles fazem isso, eles lançam sorte para escolher o rei. Então eles colocam ali as 12 tribos e lançam sorte sobre as tribos. Aí depois que eles lançam sorte sobre as tribos, aí é escolhido a tribo de Benjamim. Aí coloca-se o quê? Os patriarcas daquelas tribos. Até que cai no pé de... Na verdade, não cai no pé de Saul, porque Saul se esconde, né? Mas cai aonde Saul estava. Então, Saul já sabia que ele seria escolhido, porque Samuel já sabia, mas mesmo assim o povo lança sorte. E então, aqui, quando a gente tem aqui, a gente vê os discípulos de Jesus fazendo a mesma coisa. E existia Cara, eu preciso aprender a decorar nome. No peito ali do sacerdote, onde estavam as 12 tribos, as 12 pedras, existia uma pedrinha ali, duas pedrinhas, na verdade, que era, se não me engano, Tumim e um outro nome lá, que o sacerdote usava para lançar sorte. Então, a maneira com que o sacerdote conversava com Deus era mais ou menos dessa forma. Ele dava duas opções e jogava sorte. A outra é Turim. Turim, no colete sacerdotal. Então, ele lançava sorte. E aí, conforme dava, era a resposta que ele queria. A gente tem Davi também, foi Davi, questionando Deus dessa maneira também. Deus, tal coisa, tal coisa. Aí lança sorte, Deus responde de um jeito. E é bem interessante, por que eu sei que ele lança sorte? Porque ele chama o sacerdote e o sacerdote tinha o colete sacerdotal. Davi tinha entrado numa cidade e ele estava preso dentro daquela cidade. Aí ele questiona, Saul descobre que ele está lá, e Davi descobre que Saul descobriu e está montando um exército para ir para lá para atacar Davi. Afinal de contas, ele está preso, a cidade tinha portas e portões. E aí Davi fala, Saul vai vir? E joga a sorte. Ele virá ou não virá? Aí a sorte dá, ele virá. Então Deus fala para Davi que ele virá, usando o colete sacerdotal, usando as pedrinhas. Não sei como funciona. E aí ele fala assim, e ele vai me vencer, ele vai me pegar? Ele vai te matar. Então Deus está falando para Davi que Saul virá e que ele vai te matar. O que Davi faz? Davi vai embora. O povo ia entregar ele. Davi vai embora. Quando Davi vai embora, Saul descobre que ele vai embora, Saul volta. Saul nem chega perto da cidade. Então, a gente tá. Eu trouxe isso só para contar a parte da sorte, mas essa história é bem legal. Também fala sobre, e aí, livre-arbítrio, sim ou não? Mas é interessante isso, que o judeu tem essa mania, então, de tirar a sorte para fazer uma escolha que é importante. O Éder, aqui no meu livro de estudo aqui, eu gostaria de trazer para o grupo, ele fala assim, o uso de sortes, né, para tomar tal decisão importante parece-nos estranho, mas há duas coisas importantes que devemos ter em mente. Primeiro, isso aconteceu antes da vinda do Espírito Santo. E para esses judeus, Provérbios, né, que aí ele fala, parecia endossar essa maneira de submeter devotamente o processo de tomada de decisão à vontade de Deus. Então, os judeus acreditavam que essa lançar sorte era vamos dizer assim, o que o Espírito queria, o que Deus queria. Deus queria. Né? Segundo, o ato de lançar sorte só aconteceu depois de os discípulos terem se empenhado para especificar as qualificações necessárias e identificar os candidatos mais adequados.
Em outras palavras, a sorte não foi utilizada para decidir entre os 120 candidatos, mas entre dois com qualificação semelhante. Ou seja, então eles buscavam, oravam, trazia todas as informações, chegava num resumo, vamos dizer, no mais próximo, né? E dali é que eles partiam para lançar sorte. Mas tem esse detalhe importante que eu falei de trazer, porque isso aconteceu antes da vinda do Espírito Santo. Sobre... Se eles não tivessem a revelação do Espírito, né? Que é o que a gente traz para a gente, dom de sabedoria, profecia, essas coisas, não tinha ali naquela época ainda. Jesus já exercia porque o Espírito era sobre ele, né? E era com ele. E é interessante que, sobre esse lançar sorte, sabe um erro que eu vejo aqui, eu digo, nos discípulos? Que eles pegaram o 120, fizeram tudo isso que você falou, analisaram, e aí ele fala aqui que a escolha é aquele que estava com Jesus desde o batismo até a sua ressurreição, então isso vai filtrando, né? E aí eles chegaram a um acordo desses dois, e aí lançaram sorte sobre esses dois. Sabe o que eles não lançaram sorte? Deus é a sua vontade? Por quê? Quem que é o apóstolo que Deus escolheu? Não era Matias, era Paulo. E aí, na verdade, a gente tem outros, né? Que conta aqui também que tinha Tiago, a gente vai ter outros apóstolos. A gente fica na cabeça dos 12 ali, ou do 13º, que seria Paulo. Mas, na verdade, quem escolhe os apóstolos não eram os discípulos, e sim o próprio Deus. Foi o que ele fez com o próprio Paulo. Então, o que faltou eles lançarem sorte? Deus, você quer que a gente escolha outro discípulo? Pedro não estou falando que Pedro cometeu um erro, ele se baseou nas escrituras. Mas ele não perguntou a Deus se era da vontade dele para aquele momento, ou se era para ele esperar um pouquinho mais, que Deus ia levantar alguém. E ele simplesmente, ele se baseando nas escrituras, ele avançou sem perguntar para Deus. Então, muitas vezes, olha como isso é perigoso. A gente se baseando nas escrituras, a gente avança sem perguntar para Deus. E olha que hoje é o que você acabou de falar. Hoje nós temos o Espírito Santo que nos revela qual caminho tomar. Mas nós perguntamos para ele? Ou a gente simplesmente vai e faz? Ah, eu tenho livre-arbítrio, eu faço o que eu quiser. Beleza. Esse dia eu estava ouvindo um podcast e o cara falou assim, sabe como que Deus age? Deus age dessa forma assim, igual um pai. Eu quero tal coisa. Aí Deus fala, não, porque essa tal coisa não é boa para você. Não, mas eu quero tal coisa. Você questiona de novo. Aí ele fala, não, porque não é boa para você. Isso é cultura judaica. Mas eu quero tal coisa. Ele fala, então vai e faz o que você quer. O problema é seu. Eu te avisei que não é bom. Mas eu não posso ficar te impedindo. Na cultura judaica, o judeu ele faz isso. Na terceira vez que o filho pede a mesma coisa, ele fala, vai e faz. Por quê? Porque, cara, você não vai conseguir mudar a mente mais. Você já está pedindo pela terceira vez a mesma coisa, o que a gente muitas vezes faz? A gente faz com criança, né? A Isabelle pede 300 vezes a mesma coisa. Mas para um adulto é diferente. Ele já colocou aquilo na cabeça. Você pode falar quantas vezes você quiser, ele vai fazer. Então, o que Deus faz? Eu pedi para não fazer. Meu espírito está revelando para você para não ir por este caminho. Mas você não me ouve. Olha, Deus amado, você não me obedece. Você não quer entender o que eu tenho para você. Se você for por onde eu estou mandando, lá na frente vai ser muito melhor do que esse atalho que você está tomando. Entende? Eu nunca vou esquecer, cara. Deus abençoou Ismael e abençoou Isaac. Qual que é a diferença? E os dois foram prósperos, tá? Ismael foi muito próspero, como Isaac também foi muito próspero. Qual que era a diferença dos dois? Deus não era com Ismael. Deus era com Isaac. Então, o que a gente tem aqui? O que você quer? Deus vai te abençoar. Mas você quer que ele ande com você ou sem você? Moisés.
Deus falou assim, Moisés, ó, pega esse povo seu incrédulo, povo idólatra, pecador, que eu não suporto mais. Deus falou para Moisés, e faz o que você quiser, que esse teu povo. Aí Moisés falou, Senhor, se o Senhor não for, eu não vou me mexer. Moisés foi audacioso, né? O Senhor escolheu esse povo, e Moisés ainda usou assim, ó, o Senhor tirou esse povo do Egito, e aí vai deixar eles morrerem no deserto, o seu nome vai ser jogado na lama. Que vão falar do Senhor que fez isso com isso? Vai falar que o Senhor é um Deus malvado, que tira o povo do Egito para matar eles no deserto. Olha a ousadia de Moisés perante o Senhor. Assim como Abraão, quando ele intercede por Sodoma e Gomorra. Senhor, não quero te ofender, mas se tiver 10 ali, tal. Aí o Senhor vai falando, olha, Senhor, não se irrite comigo, mas se tiver 5, e Deus não acaba que não encontra os justos ali, Deus vai lá e só tira Ló. E, na verdade, não sei nem se Ló e a esposa eram justos, apesar que eles conheciam um pouquinho, mas estavam ali dentro da cidade, e Ló tira. E eu não sei se Ló era justo ou se Deus tira Ló de lá por causa de Abraão, pela sua amizade com Abraão. Mas aí, o que a gente tem? Cara, obedecer a Deus. A gente precisa aprender a ouvir. Não tem mais como lançar sorte, né? Passou. Então a gente tem que ouvir ao Espírito Santo. Como, Éder? Intimidade. Buscá-lo. Buscar entender. Peça. O que os discípulos pediam aqui, que Jesus prometeu que eles iam ter? Eu até marquei aqui. Poder do Espírito. Cadê sumiu? Aqui, ó. Versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês. Temos poder no Espírito Santo. Quando aceitamos a Cristo, ele vem sobre nós. Há uma conexão de novo com o Senhor. Então, se nós buscarmos o Espírito, nós teremos poder sobre ele. Poder para quê? Cara, para viver segundo a vontade de Deus e para fazer as coisas do Senhor. Você acha que para você pregar o Evangelho, ensinar, você não tem que ter poder do Espírito? Porque senão você vai falar as coisas suas. Como que você cura sem poder do Espírito? Como que você profetiza a verdade do Senhor sem poder do Espírito? Como você tem fé sem o poder? Cara, você sabia que quando a gente vai lá em Atos, a fé é um dom do Espírito? A fé não é sua, a fé, ela vem do Espírito sobre você. Ah, que absurdo, Éder. Tá lá, Coríntios 12. Os dons são derramados conforme o Espírito. E um dos dons que estão lá, fé. Até a fé que você tem no próprio Deus vem de Deus. É derramado pelo seu próprio Espírito, é derramado pelo Espírito. E sobre tudo isso nós precisamos ter amor. Então, cara, olha o que Jesus deixou para os discípulos. Ele falou, olha, eu vou, mas vai vir alguém que vai dar para vocês poder. Um poder que vai fazer vocês ter ousadia para levar o evangelho e não ter medo de morrer por mim. Vocês vão ter poder de ouvir do Espírito, como Paulo, que queria ir para um lugar e Deus falou para ele, opa, para cá não, vamos para cá. Quero você em outro lugar. Poder como o de Filipe, que a gente não consegue entender, mas olha, ele correu atrás de uma carroça para falar com o eunuco. E correndo do lado de fora da carroça, conversando com o eunuco que estava lendo Isaías, falou, você entende o que está escrito aí? Ele falou, não, porque não tem quem me explica. Ah, então deixa eu entrar aí que eu vou te explicar. E aí ele explica para o eunuco, fala de Jesus para o eunuco se arrepende, pede para ser batizado, eles param ali na hora, vai lá, batiza o eunuco. Ele põe, vamos fazer que foi imersão, né? Ele põe a cabeça do eunuco na água, que ele tira o eunuco. Ué, cadê Felipe? Poder do Espírito foi arrebatado para outra cidade. Ou transladado, ou teletransportado, como achar melhor. É o poder do Espírito que foi derramado sobre eles. O que a gente faz com isso hoje? Nada. Malemar fala em línguas. Entende?
E às vezes nem isso, porque dependendo do tradicionalismo, nem isso a gente busca. Então precisamos buscar o quê? Poder no Espírito. Poder do Espírito Santo. Cara, ele tem coisas gigantes para derramar sobre as nossas vidas. Só que Deus é muito educado. Deus é muito educado. Ele não faz se você não pedir. A não ser que seja algo gigantesco, extraordinário que ele precise. Mas mesmo assim, se você não tiver à disposição, ele vai usar outro que esteja à disposição. Então, estamos prontos? Estamos à disposição do Espírito? Estamos à disposição do Senhor para o que ele tem para fazer? Se eu falar assim, Deus tem um grande avivamento para Campo Grande, você está disposto a vivê-lo? Ah, eu tô, porque todo mundo quer o avivamento. Mas esse avivamento vai trazer perseguição, cadeia e muitas vezes morte. Você realmente está disposto? Entende? A gente está vivendo os últimos dias. Eu acredito que nesses últimos dias haverá um derramar do Espírito Santo sobre os filhos de Deus maduros. E esse derramar do Espírito Santo vai trazer um avivamento gigante para a nossa nação, que vai fazer com que nós levemos, façamos a comissão de Mateus 28, levemos o evangelho para as nações. Eu acredito nisso. Porque o Brasil ainda é um país de muitas portas abertas. Tudo bem que o governo está querendo fechar algumas, né? Mas ainda é um país de portas abertas em qualquer local do mundo. Então, por isso que eu acredito que esse último avivamento vem daqui. O Senhor separou isso. Mas este avivamento vai trazer o quê? Coisas incríveis, poder do Espírito Santo. Mas vai trazer perseguição e vai trazer morte também. Está preparado? Você realmente deseja o poder do Espírito Santo ao ponto de viver um avivamento que vai restaurar, o que vai trazer muitas pessoas para o reino de Deus a preço de sangue? Missionários hoje na Coreia do Norte, China, Índia, Irã, próprio Israel vivem isso hoje. Eles têm poder do Espírito Santo, eles têm um avivamento dentro do seu coração ao ponto de se entregar, de morrer por Cristo. Nós brasileiros, nessa igreja folgada que a gente tem, que não há perseguição, que quando 2, 3 começam a falar alguma coisinha, a gente já fica bravo. Ou então, se a gente é repreendido pelo pastor ou pelo líder, já não quer mais ir na igreja. Você acha que essa igreja está pronta? Eu acredito que é por isso. Porque Jesus está tão próximo de voltar, que foi necessário esse governo entrar, que foi necessário esse governo estar fazendo tudo o que ele está fazendo. Cara, eu oro pelo Brasil, mas os cristãos que estão lá, eles podem fazer o que eles quiserem. Mas eles precisam entender qual é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que essas coisas aconteçam. Volta lá, Jerusalém, quando foi destruída pela Babilônia. Você acha que no fundo do coração de Deus ele queria que isso acontecesse? Não, porque ele avisou pra caramba. Os profetas estavam ali, cara, se arrependam para que isso não aconteça, se arrependa, volta. Chamou eles de prostituta, falou que vocês se entregaram a outros deuses, para com isso, tira essas coisas do templo, volta a adorar a Deus, porque Deus é misericordioso, Deus é amoroso e a mão dele não pesará sobre vocês. O que acontece? Eles não se arrependem. E por que isso acontece? Porque era necessária uma purificação. Porque estava tão corrompido aquele povo que até aqueles que não eram corrompidos poderiam ser corrompidos. Então Deus decide matar todo mundo que estava corrompido, permite, na verdade, né, ele dá essa autorização a Nabucodonosor e recolhe aqueles que ainda eram deles e leva para a Babilônia. O que eu vejo para o nosso tempo? Cara, são 2000 anos e as pessoas só estão piorando. E nossa, Deus, misericórdia. E o que está acontecendo? Até os santos estão se corrompendo. Quando a gente vê lá, o amor de muitos esfriará.
Quando a gente vê igrejas, cara, fazendo o que está fazendo. E aí, por isso que eu vejo que Deus está voltando tão rápido, porque até os santos estão se corrompendo. Até aqueles que se diziam salvos estão se perdendo. Então, Jesus está voltando. E em nós que estamos acordados, que estamos despertos, precisamos buscar poder do Espírito para tudo que está por vir. Para que para que a gente possa se manter santos, para que o amor permaneça em nosso coração, para que a nossa jornada não seja apenas eu sou crente, estou salvo, estou de boa. Cuidado. A palavra fala, né? Cuidado para que não caia. Cuidado para que você não tropece e caia. Esteja firmado no Espírito, porque se você não estiver firmado no Espírito, você pode cair. E pode não ter mais volta. Eu gosto muito o Claudio Duarte uma vez falou um negócio, isso ficou na minha cabeça. Ele abria a live assim, as pessoas perguntavam, né? Aí ele perguntou assim, a pessoa perguntou para ele se era possível, né? Uma pessoa que foi cristã e se desviou e não quer mais saber de igreja, ela perder a salvação. Ele falou assim, cara, existem algumas situações, eu não sei, de verdade, não posso te afirmar, não tem como afirmar isso. Ele falou, mas existem algumas situações sobre ser salvo, né? Ele falou assim, essa pessoa ela pode estar tão afastada do Senhor, tão fria, que realmente, eu acredito nisso também, que a salvação não se perde no momento que você peca, e sim é uma jornada. É uma jornada. Você começa a se afastar do Senhor ao ponto que você não o deseja mais. Como que Deus vai ter alguém no seu reino que não o quer? Consegue compreender? Então, eu me frustrei tanto e não te desejo mais. E aí acontecem algumas situações. Vamos supor, esse cara fica enfermo. Ele tem tempo de arrependimento. Ele tem tempo de voltar para o Senhor. E aí a gente volta para um Deus misericordioso. Esse cara pode se arrepender de ser salvo. Eu acredito nisso. Mas e se esse cara, na sua profunda depressão, largado longe de Deus, é atropelado e morre instantaneamente? Deu tempo de arrepender? Então eu vejo dessa forma, a questão da salvação, ela é uma jornada. Então, é complicado. Quando a gente fala, por exemplo, sobre escrever no livro da vida, que a gente falou lá em Salmos, aí é complicado, porque aí eu entro assim, na onisciência de Deus. Cara, isso é brigas de gente grande, sabe? Quando a gente entra na onisciência de Deus, eu gostei muito sobre isso. O que acontece? Deus sabe lá no final. Então, eles, mesmo você tendo a livre escolha, Deus o Rodrigo Silva falou uma vez sobre isso. Deus é como se ele tivesse uma Ferrari, mas por você não andar de Ferrari, ele prefere andar a pé com você. Então, Deus prefere te dar essa opção de escolha, fazer como se não soubesse se você vai se desviar ou não, mas viver com você esses momentos, sabe? Deus quer viver com você momentos. Deus quer andar com você nessa jornada. Mesmo sabendo que talvez lá na frente ele se desvie, mas ele quer andar com você, porque a sua livre escolha pode te trazer perto e cara, e eu vou falar um negócio, aí no final você não se desvia, mas ele é onisciente, ele sabe. Você entende como isso é difícil? Para nossa mente compreender, mas eu compreendo assim, cara, Deus lá no final sabe todas as coisas. Então ele sabe quem de coração no momento foi salvo ou não. E aí a gente entra aí que a gente entra na discussão. Então Deus, sabendo que você foi salvo, ele te usa e lá no final ele sabe que você vai pecar e vai se perder. Vida. Entende? Porque essa discussão vai muito longe e aí de gente grande discutindo essas coisas. Então eu prefiro pensar assim, cara, a nossa salvação é uma jornada, aonde haverão muitos obstáculos e aonde a gente pode se desviar. Por isso que Jesus fala, não ande sozinho. Quando a gente resolve andar sozinho, a gente corre o grande risco de se perder. Paulo nunca andou sozinho, ele andou com Barnabé, aí depois ele andou com Timóteo, aí depois ele andou com Lucas.
Esses caras nunca andaram sozinhos, sempre tinha gente com eles. Então, não, a jornada na nossa fé não pode estar sozinho. Você sempre tem que estar com alguém, porque quando um tá mal, o outro levanta. É igual o casamento. Juntos a gente vai muito mais longe. Então, eu acredito nisso, sabe? Então, a salvação, ela é muito importante. Só que é uma jornada. É uma caminhada de fé. E é muito interessante que a salvação era só o início. E muita gente não aprende, não sabe isso. Salvação era só o início da jornada. E essa jornada vai te levar para onde? Para o reino. Para mais perto. Para mais perto de Jesus, para ter intimidade com ele, para ser rei com ele no seu reino. Como fazemos isso, Éder? Buscando, obedecendo, fazendo, cumprindo as suas ordens. E aí a gente vai crescendo. Então, salvação, graça, a gente vai aprendendo sobre Deus, a gente vai entendendo o seu reino, que Jesus fez uns 40 dias, ele ensinou para os discípulos sobre o reino de Deus. Se eu perguntar para a maioria, não tem noção do que é. O que é esse reino de Deus? Quando Jesus fala assim, que quando o evangelho do reino foi pregado, aí então ele virá. Mas que evangelho do reino é esse? Então precisamos buscar esse conhecimento no Espírito Santo. E aí precisamos entender que o reino de Deus tem hierarquia, tem recompensa, tá tudo lá em Apocalipse. Ele não tem só o livro da vida, ele tem vários livros que serão abertos na sua frente. E um desses livros se chama Obras. A obra não te salva. O que te salva é a graça do Espírito, que é a graça de Deus, na verdade, de Jesus morto na cruz. Salvação. Diferente do seu reino. Diferente das coisas que você terá. O cristão antigo gosta de chamar de galardão. Onde você vai morar no reino de Deus? Se eu ouvi um testemunho, a pessoa falou assim, com certeza essa pessoa vai morar ali do lado da casa de Jesus e eu lá na periferia. Então, tipo assim, cara, isso não é ensinado. O que você tem feito para estar cada vez mais perto do Senhor? Entende? Eu vejo a Nova Jerusalém como uma cidade fortificada com muros e portões, onde dentro dela só vai morar os reinantes. E do lado de fora vai morar o povo que aceitou a Cristo somente, que não fez mais nada pelo reino de Deus. Fechou? Então a gente finaliza Atos 1. Esse Atos vai demorar uns 40 dias para a gente terminar de ler. Mas é bom, porque eu prefiro estudar do que ler. E isso, cara, tem queimado muito no meu coração. Quando a gente pega, assim, versículo por versículo, e, gente, me para, questione, duvide, não acredite em tudo que eu falo, não. Porque a gente precisa aprender juntos. E um cresce com o outro, né? Se rolou dúvida, se não é isso, vamos discutir, até a gente chegar num acordo. E isso é muito bom. Ontem a gente estava numa EBD e eu falei um negócio, a pessoa falou, não concordo, mas concordo. Aí depois eu bati, eu falei, olha, eu também concordo com o que você falou, mas também não concordo. E aí assim a gente vai, entende? E aí assim a gente vai crescendo e vai aprendendo. E com educação e respeito, cara, isso aqui é feito para isso. Não sou o dono da palavra, não sou o dono da justiça, Deus me colocou aqui para fazer isso. Mas todos nós aqui temos o poder da palavra, todos podemos falar e todos vamos crescer juntos, fechou? Então a gente volta amanhã para continuar o livro de Atos. Eu acredito que, cara, a gente vai aprender muito sobre poder do Espírito, sobre ousadia, sobre o que Deus faz. E quando a gente lê Atos 2, a gente vai entender por que houve esse derramar do Espírito. Não foi à toa, eles estavam orando. Fechou? Fabiana, você pode orar para a gente encerrar? Por favor. Amém. Amém. Santíssimo Deus, eterno Pai, louvado, exaltado seja o teu nome, Senhor. Agradecemos por mais esta manhã de podermos estar aqui unidos, Senhor, aprendendo mais da tua palavra. E nós pedimos, sim, a revelação da tua palavra, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Queremos, sim, Senhor, mergulhar, sim, no conhecimento da tua palavra e
ter mais intimidade contigo, com o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, fala conosco. Nós queremos sim aprender de Ti, nós queremos ser cheios do Senhor. Usa as nossas vidas, ó Pai, para que também possamos contribuir para que o reino de Deus cresça. Em nome de Jesus, nós agradecemos as famílias aqui representadas. Senhor, ser com cada família, Deus. E também pedimos a Tua direção neste dia, Pai. Obrigada, Senhor, porque acordamos e estamos aqui para um novo dia, Senhor. Cheio, sim, de desafios, mas pedimos que o Senhor esteja à frente, Deus, das nossas vidas, dos nossos negócios, daquilo que precisamos fazer, Pai. Em nome de Jesus, nós entregamos tudo nas Tuas mãos e pedimos o Teu direcionamento, Senhor, para este novo dia. Muito obrigada, e em nome de Jesus nós oramos. Amém. E assim finalizamos a leitura do primeiro capítulo de Atos. Nós fizemos um estudo sobre isso e como a gente precisa entender que o Espírito Santo derrama sobre nós poder, para que possamos viver segundo o quê? A tua vontade. Eu te convido, venha estar com a gente na leitura e que Deus possa te abençoar e que você seja tremendamente abençoado e que Deus possa derramar no teu coração uma sede e um desejo de conhecê-lo mais e mais todos os dias.